nativa do Brasil, a araucária produz madeira de excelente qualidade e um alimento muito nutritivo, o pinhão. Mas a árvore hoje está na lista de espécies ameaçadas de extinção. A proibição de corte, apesar da boa intenção, não contribui para a sua recuperação. Se fosse cultivada em povoamentos comerciais ou em outras formas de plantio, como sistemas de integração lavoura, pecuária, floresta, a espécie atenderia à demanda de mercado. E isso aumentaria a conservação de solos e água, além de incrementar a oferta de alimento para a fauna silvestre. A araucária tem potencial para a exploração econômica sustentável de pinhões. Pode garantir renda extra aos agricultores, atendendo à demanda da população e mesmo de chefes famosos. Hoje, muitos produtores já têm árvores mais produtivas, selecionadas para a coleta de pinhão. Junto com as florestas plantadas de araucária, estas matrizes contribuem para o sequestro de carbono da atmosfera. Mas ainda faltam incentivos para viabilizar os plantios em escala e a manutenção das regenerações naturais. Para falar mais sobre isso, no programa de hoje, o pesquisador e chefe-geral da Embrapa Territorial, Evaristo de Miranda, conversa com a engenheira florestal, mestre e doutora em ciências florestais, com pós-doutorado em genética de populações, Valderez de Souza, pesquisadora da Embrapa Florestas. Ela é curadora de espécies florestais no Sistema de Recursos Genéticos da Embrapa e participa de vários projetos de pesquisa nessa área. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, um programa dedicado à sustentabilidade da agropecuária aqui no Agro Mais. E a sustentabilidade tem um significado muito amplo na diversidade das paisagens das regiões do Brasil. E no sul do Brasil, nas áreas de montanha também da região sudeste, existe uma árvore simbólica que vocês viram agora aí, a araucária, que além de produzir pinhões, produz também uma madeira de muita qualidade, uma madeira muito próxima do que a gente chama madeira de lei. Só que a árvore tem enfrentado muitos problemas nos últimos anos. E isso devido aos humanos, não devido à própria araucária, que é um sobrevivente, é uma árvore que vem lá de longe, muito antiga, muito primitiva e se mantém entre nós. E para falar sobre a araucária, nós trazemos hoje aqui a pesquisadora da Embrapa, a Valderez, que sabe tudo sobre essa planta, tem muitos estudos, cuida da araucária e acho que nós vamos ter uma conversa muito interessante. Bem-vinda ao Brasil Verde. Muito obrigada, fico contente em poder participar desse canal, discutir um pouco e falar um pouco dessa espécie icônica de importância tão grande para a região sul do Brasil e partes da região sudeste onde ela ocorre. Muito bom. Talvez, Valderez, você pudesse começar explicando um pouquinho, né? A araucária é um pinheiro, né? Nós não temos muitos pinheiros nativos no Brasil, na região tropical. Explicar um pouquinho essa árvore, quer dizer, as características dela. Você já estudou muitos aspectos, até bioquímicos, genéticos, né, dessa planta, mas conta assim para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, muita gente que mora nas cidades, mas todo mundo acho que já viu uma araucária, não é? Ela marca a paisagem. Conta um pouco para nós, que planta é essa, a nossa araucária? Araucária, o pinheiro do Paraná, né, como é muito conhecida, ela é uma espécie florestal realmente muito, muito antiga, né? Ela é uma gimnosperma e ela, inicialmente, ela compôs 250 mil quilômetros quadrados de área no Brasil, e isso hoje foi muito reduzido. Além da ocorrência natural no Brasil, principalmente com maior continuidade na região sul, né? Ela ocorre também em partes da região sudeste, como o estado de São Paulo, Campos do Jordão, Minas, Camanducaia, etc. E ela se estendia até o Espírito Santo, Conselheiro Pena. Rio de Janeiro também ocorre um pouco. Mas as populações acima do estado de São Paulo, elas são populações menores, né, que foram, já ocorria fragmentada, e com a interferência humana, ela se reduziu ainda mais
essas populações. E as populações do sul, além do Brasil, ocorre também na região de Misiones, na Argentina, e uma pequena população no Paraguai. E no Paraguai, essa população ela está assim quase que desaparecendo, porque ela ocorre em uma região muito baixa, né? E a araucária ela prefere maiores altitudes, clima frios e úmidos. Então, ela foi intensamente explorada no Brasil, né, para exportação da madeira. Foi uma exploração sem controle, e isso levou a espécie a ser colocada na categoria de ameaçada de extinção, na qual se encontra no momento. E ela foi reduzida a 3% da área original. Tem dados sobre isso, e também um levantamento do ProBio, em 1978, mostrou que apenas 0,8% dessa floresta continuava assim como a floresta mais conservada. Então, as perdas foram enormes, né, da espécie, mas ela realmente é muito potencial, e quando comparada às espécies que ocorrem na Europa, ela cresce muito, muito mesmo. E o que acontece no Brasil, que eu vejo assim, como ela foi competindo com as espécies introduzidas de rápido crescimento, então se começou a olhar para ela como não tem muito potencial, porque, por exemplo, pinos e eucaliptos crescem mais, né? Só que os benefícios que ela traz, eu acho que tem que ser considerado como uma coisa à parte das outras espécies. E quando compara com as espécies da Europa, por exemplo, cresce muito, muito. Né? Quando eu trabalhei lá, eles falavam, nossa, mas como essa espécie cresce? Então, tudo é relativo, né? Nós temos que olhar para nossas espécies assim com mais carinho, e considerando que a qualidade da madeira dela não se compara às espécies de rápido crescimento, né? Uma qualidade muito grande para fazer móveis, pisos, trabalhos internos, painéis em residências, né? Além disso, tem o pinhão, que, como foi dito anteriormente, ele é parte, sabe, da cultura, e é muito bom, é um alimento muito saboroso e muito demandado pela sociedade, né? Faz parte, por exemplo, tem festas do pinhão, em várias cidades no sul se tem a festa do pinhão. Então, ela está incorporada a sociedade, né? Tem outros benefícios. Além da madeira, pinhão, temos a resina, né? Que a resina pode ser usada para fazer verniz, tintas, etc. E tem o nó de pino, né? Do nó de pinho, que ele é assim ele tem um poder calorífico muito grande, e esse nó é usado aqui, onde ela ocorre, para lareiras, para fornos, né, para produzir carvão. E também tem a grimpa, que são os galhos que são usados para fazer muita coisa. Então, ela é usada para muita coisa, artesanato, etc. Sem contar a beleza da árvore, né, uma árvore muito bela, e ela é usada, então, no paisagismo, e quando usada no paisagismo, ela também produz as sementes que já é utilizada né, pela sociedade. Então, é muito interessante usá-la como paisagismo, até nas cidades mesmo, onde ela tem uma ocorrência natural e vai se desenvolver, né? E tem mais, ela tem um papel ecológico muito, muito grande, né? Ela sustenta a fauna com todas essas sementes que produz, contribui também, né, para a produção de água, claro, como uma espécie florestal, e para a captação de carbono, etc. Então, ela é muito, muito valiosa. É surpreendente que o povoador europeu, não é, que veio aí para o sul, né, o alemão, o italiano,
O italiano, sobretudo, ele tinha algum conhecimento do pinhole, né? Que é aquele pinhãozinho pequenininho que eles colocam na culinária, em várias coisas, no pesto, em algumas coisas, mas é um pinhãozinho muito pequenininho, né? Eles descobriram aqui, né, esse pinhão enorme, saboroso, é uma coisa muito surpreendente, mas muito antes do povoador europeu, né? Eu acho que nós temos aí, você pode confirmar, estudos, né, de povos mesmo, que até antecederam aos índios, né? Antes até dos índios, antes da expansão tupi acontecer, né? Antes dessa expansão tupi, antes do ano 1000, esses povos que estavam associados à distribuição da araucária, a ponto também de se considerar que se eles não plantavam assim ativamente, eles favoreciam o povoamento, levavam as sementes e talvez a araucária foi expandida até para regiões levadas mesmo por essa interação com esses humanos. Então, é uma história muito antiga junto com os homens, com a fauna, como você disse, porque tem macacos, né, que abrem os pinhões, são capazes de comer, inclusive pinhões muito fechados, né, pinhas muito fechadas, tem os pássaros com uma gralha que plantam, então realmente é extraordinário o que essa árvore carrega, né, de história, de potencial. Agora, a minha pergunta seria, por que antes a gente plantava araucária? Nós já tivemos aqui o pessoal, o Ingo Plogger, por exemplo, que falou a melhoramentos, antigamente plantava muita araucária, se plantava e depois os produtores também sempre plantavam para os filhos, para ter madeira, para construir uma casa, para fazer isso, aquilo, quer dizer, todo mundo cultivava alguns bosques de araucária em muitas propriedades e hoje ninguém planta, muito pelo contrário, né? Eu faço cavalgadas aí no sul do Brasil e fico às vezes impressionado de ver o produtor descer, tirar o facão e cortar uma araucária que está começando a crescer no meio do campo. Mas não é uma vez, você vê com frequência ele com uma certa dor no coração cortando a araucária que está brotando. Por que não se planta mais? E porque hoje ela é até objeto de uma espécie de matança seletiva aí focada nela. Realmente existiram empresas que no passado plantaram bastante araucária, né? E tem a Companhia Melhoramentos, a antiga Giacometti Marodin, elas plantaram bastante e agora desistiram. Então, eu vejo assim que por a principal razão disso ter acontecido seria a introdução de espécies de rápido crescimento, né, e a mudança de direção em termos de madeira, porque hoje se usa o pinus para fazer, mais ou menos tentando substituir ela em estrutura, mas na verdade não é a mesma qualidade. E tinha todo um parque industrial por trás da madeira, na época da exploração intensiva da araucária, existiam essas máquinas de desdobro, de tratamento da madeira, mas essas máquinas elas foram também descontinuadas, né? Porque entrou um outro tipo de madeira, então eles focaram mais nessa que produz maior volume, né, de madeira. Isso é uma razão. A outra, eu vejo que faltava também estudos técnicos, porque assim, a araucária, ela é muito, muito antiga e ela tem algumas características que diferem muito das outras espécies florestais. Uma delas é o ciclo de reprodução é muito longo. Então, enquanto na erva mate nós temos um florescimento em setembro e a gente já colhe os frutos em janeiro, a araucária leva quase 4 anos para produzir o pinhão. Então, em uma árvore, nós encontramos 3 estágios diferentes de pinha, numa árvore feminina, né? Porque a araucária dioica, ela tem árvore masculina e feminina. Então, esse é um problema. Outra coisa, o ciclo de reprodução, a idade de reprodução é um pouco mais elevada. Por exemplo, nós temos plantios que começam a produzir semente com 14 anos. Né? E existia também, e até hoje a gente rescinde um pouco de tecnologias para repassar para as pessoas plantar.
Por exemplo, a semente, ela não suporta muito tempo sem perder a viabilidade. Então, nós temos que ter tecnologia para superar esse problema da semente recalcitrante. Só que, no momento, nós temos várias linhas de pesquisa que contemplam isso. Eu acho assim, depois do ano 2000, a araucária, ela tem sido muito mais estudada e as pessoas têm se interessado por ela. E tem essas linhas de pesquisa procurando superar os problemas para que incentive o plantio. O problema da legislação, né, realmente, pela superexploração da espécie, ela entrou na categoria das espécies ameaçadas de extinção, e foi instituída uma portaria 278 do CONAMA, em 2001, proibindo o corte da espécie, até que se tenha estudos técnicos suficientes para chegar na situação. Então, não foi uma coisa definida. O que está faltando é os órgãos competentes fazer esse estudo e dizer, olha, isso é da utilidade a isso. Enquanto não houverem esses estudos, a espécie vai ficar na lista das ameaçadas de extinção. E o que isso implica? Não se pode mesmo cortar uma espécie nativa. No entanto, a lei não proíbe que se corte plantios, né? Quem planta, teoricamente, pode cortar, usar a madeira. Só que tem todo um trâmite legal para reconhecimento desses plantios. Eu vejo que a dificuldade encontra-se aí, né? Nas pessoas que vão registrar. A pessoa tem que registrar esse plantio, tem que ter vistoria para ver que realmente esse plantio está acontecendo, e frente a isso a pessoa poderia cortar, né? Então, acho que tem que acelerar mais esse trabalho das instituições legislativas, as pesquisas, e tem que trabalhar assim conjuntamente essas pessoas para que haja um incentivo ao plantio. Inclusive, devem haver também programas de melhoramento sérios, com base genética ampla. Por quê? O eucaliptus e o pinus chegaram a esse patamar devido a grandes incentivos externos no estudo dessas espécies, né? Eucaliptus já está terceira, quarta geração de seleção, então eles já selecionaram os melhores, mas a araucária não. Nós estamos quase na estaca zero. Poucas pessoas fizeram um trabalho sério de melhoramento. E eu vejo por aí, apesar dos remanescentes terem sido muito explorados, nós ainda temos material genético para trabalharmos e conseguirmos avanços nessas sementes para incentivar o pessoal a plantar, né? Por exemplo, na Embrapa Florestas, nós temos um plantio de 40 anos, que foi um esforço conjunto com o Instituto Florestal de São Paulo, a Universidade de São Paulo e Embrapa, e nós temos procedências que sejam populações de 12 lugares bem diferentes. Então, foi coletado há 40 anos e nós usamos esse material no nosso programa de melhoramento, e nós já temos a segunda geração, né, desse material selecionado, que vai muito, muito bem, né? Ela foi plantada em Santa Catarina como plantio puro e foi plantado em Ponta Grossa como integração lavoura, pecuária, floresta, em outro tipo de sistema. Então, é isso que acontece com a araucária. Bom, vamos separar um pouquinho aqui essas duas coisas que você falou, né? Até para a gente encerrar um pouco a primeira. Quer dizer, uma resolução do CONAMA, não é? Que é uma decisão ali que foi tomada numa reunião, já faz 20 anos, né? 20 anos, né? Não aconteceu nada, né? O que acontece é que nós temos muitas situações, não é verdade? Você falou a questão do plantio, de quem quer plantar, não é? Plantio homogêneo, grande, produtivo. Mas a araucária, em todas as propriedades em que você simplesmente quer manter um pequeno bosque,
quer manter talvez 30, 40 árvores, não mais que isso, para usar. Pelo contrário, hoje os agricultores sabem que não vão ter direito de cortar, muitos já foram multados, tiveram muitos problemas por ter cortado uma araucária, não é? Da sua propriedade, não é? Então hoje eles dizem, para que eu vou ter essa árvore aqui competindo com o meu pasto, com as outras coisas, e cortam mesmo, quer dizer, a araucária não rebrota, não se recupera, não se regenera. Então eu acho que a gente precisava avançar rápido, separando um pouco as coisas, quer dizer, não precisa nenhum doutorado, não é? Para ter uma resolução do CONAMA, que no caso das pequenas propriedades rurais, não é? Desse, não é? Uma orientação melhor para que o agricultor tivesse certeza que aquelas árvores que ele planta, que ele protege, ele vai poder cortar também, não é? Quando ele necessitar. Diferenciar, não é? O caso das pequenas propriedades, que são muitas espalhadas pelo Brasil, que é incontrolável, porque o triste é isso, ele não deixa rebrotar, mas quando ele precisa mesmo de uma árvore, ele acaba cortando mesmo aquelas que tem lá e vai diminuindo, né? Vai diminuindo, vai diminuindo. E o outro é esse, que esse sim, como você disse, o plantio comercial caminha junto com a inovação. Talvez você pudesse explicar para nós um pouquinho essa base genética ampla, quer dizer, a araucária é uma planta que a gente fala tem um polimorfismo genético muito grande, né? É uma planta que varia muito, né? Eu acho que o pessoal costuma dizer que tem 7 tipos de pinha, né? De pinha diferente, né? E é verdade mesmo, eu acho que tem mesmo pinhões muito diferentes, a gente vê. Explica para nós um pouco nessa história, é só uma espécie, né? Uma distribuição muito ampla, mas houve ali uma seleção nessa população, uma evolução. Então, nós temos também uma boa base para fazer essas pesquisas. E acho que esse é um dos caminhos, né, que a Embrapa está trabalhando. E, inclusive, acho uma notícia tão boa essa, já tem ensaios que incorporam araucária, não é? Integração lavoura, pecuária, floresta. Mas a legislação tem que evoluir nessa parte. Fala um pouco para nós dessa base genética e das pesquisas aí da Embrapa, também do Instituto Florestal de São Paulo, de universidades, sobre a nossa araucária. Então, voltando à questão da legislação, eu acho que o CONAMA, ele fez naquele momento o que deveria ser feito, frente àquela devastação. Eu acho que o que falta agora é a sociedade como um todo, os pesquisadores, as universidades, etc., trabalharem juntos e oferecer subsídios ao CONAMA. É um trabalho árduo, eu não acredito que uma pessoa por si só resolva. Eu acho que ao invés de as pessoas só verem esse lado, o lado ruim da legislação, é se juntar, né, fazer pesquisa e falar, não, olha, mudou, olha, é assim. E a gente não tem esses subsídios. Eu entendo que esse subsídio que eles precisam não tem. Então, não houve um esforço também geral, vamos organizar essas pesquisas, vamos fazer de tal forma que a gente forneça subsídios para o CONAMA tomar decisões. Então, vejo dessa forma. Vejo também que essas araucárias, as regenerações, que são muito importantes para a continuidade e até a evolução da espécie, estão sendo cortadas, né? E, infelizmente, estão, porque a araucária, ela se expande mais, ela vai se expandindo pelos campos abertos. Então, essas regenerações seriam... É muito importante que não se corte essas regenerações, sabe? Eu acho que tem que chegar a um consenso, assim, falar, tudo bem, vamos proteger, mas vamos proteger mesmo, não vamos cortar as regenerações. O que nós vamos fazer em compensação para não cortarmos essas regenerações? Aí tem que ser mais conversado. Eu sinto que assim, sobre a araucária, existem grupos que estudam uma coisa, outra, cada um acha uma coisa.
eu acho que fica muito cada um nas suas ideias, sabe? Falta mais diálogo entre as instituições, mais diálogo para chegar a um denominador comum e bom para a araucária. Então, acho que fica muito a nível de ideias. Não, eu acho isso, eu acho que não está mesmo em extinção, eu acho que está... E eu acho que não é o momento para trabalhar nesse âmbito. Fazer uma reunião, né, com todos e tomar uma postura diferente. Acho que postura da sociedade, postura das instituições de pesquisa frente à realidade. Uma palavra-chave hoje no Brasil, que é o diálogo, né? O diálogo de confiança entre as partes. Mesmo que não haja concordância, não precisa ter concordância, mas tem que ter confiança. E falta também liderança, no caso aí da araucária, liderança qualificada, que possa federar essas várias iniciativas, unir, né? Não sei de onde virá essa liderança necessária para construir o que é civilizatório. O que é civilizado é discutir com opiniões diferentes, ter diálogo, ter boa vontade para construir. Olha, nós já estamos chegando no final do nosso programa, percorremos aí um monte de aspectos da araucária, tenho certeza que é novidade para muita gente. Vimos a importância da pesquisa que você e suas equipes aí na Embrapa Floresta desenvolvem. Eu queria te passar a palavra para você ir para o encerramento, porque o nosso tempo está praticamente esgotado. Nós temos aí 1 minuto, 2 para você encerrar dando sua mensagem. Fica para a próxima, as variedades são muito importantes também, mas agradeço muito essa oportunidade de ter participado do programa e colocado essas questões, né, que nós discutimos, e acho que vale a pena a continuidade dessa discussão social, envolvimento de um grupo maior, ouvir os outros, como ele disse anteriormente, né? Está faltando isso. Eu acho que falta a gente parar também e pensar, vamos pensar o que é melhor para a sociedade e o que é melhor para a araucária, não somente para nós, humanos, né? Sobre o papel que ela desempenha ecológico de atender toda aquela fauna. As variedades produzem sementes, né? Praticamente todo o período do ano. Então, se plantarmos variedades, de repente nós temos um atendimento à produção de pinhão durante todo o ano. Então, tem um potencial enorme para ser explorada essa espécie. Eu agradeço muito a sua participação, ter estado aqui conosco, trazer todos os esclarecimentos sobre essa árvore. Sou um apaixonado por araucária e acho que as pessoas também aprenderam muito hoje. Muito obrigado e até a próxima semana com mais um Brasil Verde.